Oferecimento: Pasta Chefe. Almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 99172 8933, Londrina, Paraná. Liz Roupas e Lingeries, no Boulevard Shopping Center, Londrina. Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, 13 de setembro de 2023. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje quero mandar aquele super abraço para Cíntia Bezerra, da cidade de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Tainá Ribeiro da Silva, que inclusive fez aniversário no dia 30 de agosto. Então, parabéns por mais um ano de vida. Ela nos ouve de Mogi Guaçu, São Paulo. Também Luiz Ricardo Moura, de Vitória da Conquista, Bahia, e Matheus Donato, de Arceburgo, Minas Gerais. Muitíssimo obrigado pela companhia de cada um de vocês. Hoje, a igreja comemora São João Crisóstomo. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, força dos que em vós esperam, que fizestes brilhar na vossa igreja o bispo São João Crisóstomo, por admirável eloquência e grande coragem nas provações. Dai-nos seguir os seus ensinamentos e rejuvenescer-nos com a sua invencível fortaleza. Amém. Lucas, capítulo 6, versículos de 20 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos traz 4 bem-aventuranças e 4 maldições do Evangelho de Lucas. Há uma revelação progressiva na forma como Lucas apresenta o ensino de Jesus. Até o capítulo 6, versículo 16, ele diz muitas vezes que Jesus ensinava o povo, mas não descrevia o conteúdo deste ensino. Lucas 4, 31 a 44, 5... Agora, depois de informar que Jesus vê a multiplicação ansiosa por ouvir a palavra de Deus, Lucas relata o primeiro grande discurso, que começa com as exclamações: Bem-aventurados vós, pobres, e ai de vós, ricos, e ocupa o resto do capítulo. Alguns chamam esse discurso de discurso da planície, porque, segundo Lucas, Jesus desceu da montanha e parou em um lugar da planície, onde fez o seu discurso. No Evangelho de Mateus, esse mesmo discurso é feito na montanha, Mateus 5, e é chamado de Sermão da Montanha. Em Mateus, no discurso, há 8 bem-aventuranças, que traçam um programa de vida para as comunidades cristãs de origem judaica. Em Lucas, o sermão é mais curto e radical. Contém apenas 4 bem-aventuranças e 4 maldições, dirigidas às comunidades helenísticas, compostas por ricos e pobres. Este discurso de Jesus
será meditado nos próximos dias. Olhando para os discípulos, Jesus declara: Bem-aventurados vós, pobres, porque vosso é o reino dos céus. Esta declaração identifica a categoria dos discípulos. Eles são pobres. E a eles Jesus promete: o reino é vosso. Não é uma promessa feita para o futuro. O verbo está no presente. O reino já pertence a eles. Eles são abençoados agora. No Evangelho de Mateus, Jesus explica o significado e diz: Bem-aventurados os pobres de espírito. São os pobres que têm o espírito de Jesus, porque há pobres com espírito e mentalidade de rico. Os discípulos de Jesus são pobres, com a mentalidade dos pobres. Tal como Jesus, não querem acumular, mas assumem a sua pobreza e com ele lutam por uma convivência mais humana. Na segunda e terceira bem-aventuranças, Jesus diz: Bem-aventurados vocês que agora têm fome, porque ficarão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, porque vocês vão rir. Parte das frases está no presente e a outra está no futuro. O que vivemos e sofremos agora não é definitivo. O que é definitivo é o reino, com o qual estamos construindo hoje, na força do Espírito de Jesus. Construir o reino implica dor e perseguição, mas uma coisa é certa: o reino virá e vocês ficarão cheios e rirão. A quarta bem-aventurança refere-se ao futuro. Bem-aventurados sois vós, quando os homens vos odiarem, vos banirem por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa, pois assim foram com os profetas. Mas essas palavras de Jesus, Lucas encoraja as comunidades do seu tempo que eram perseguidas. O sofrimento não é um gatilho de morte, mas a dor do parto, fonte de esperança. A perseguição era um sinal de que o futuro anunciado por Jesus estava chegando. As comunidades seguiram o caminho certo. Depois das 4 bem-aventuranças a favor dos pobres, segue-se 4 ameaças contra os ricos, aqueles que acumulam, aqueles que são egoístas e os que tudo valem e são elogiados por todos. As 4 ameaças têm a mesma forma literária idêntica às 4 bem-aventuranças. O primeiro está no presente, o segundo e o terceiro têm uma parte no presente e outra no futuro, e a quarta se refere totalmente ao futuro. Essas ameaças são encontradas apenas no Evangelho de Lucas e não no Evangelho de Mateus. Lucas é mais radical. No tempo de Jesus, os ricos não ficavam muito na planície. Só pobres e doentes é que viviam nesses lugares. Lucas capítulo 6. Mas Jesus diz: ai de vós ricos, porque Lucas, ao transmitir as palavras de Jesus, pensa mais nas comunidades do seu tempo. Nelas há ricos, egoístas e pobres, dependentes, e a discriminação dos pobres por parte dos ricos, o mesmo que marcou a estrutura do Império Romano. Ai de vocês quando todos os elogiam, porque até os falsos profetas trataram assim. Essa quarta ameaça se refere aos filhos daqueles que louvaram os falsos profetas no passado, porque alguns líderes judeus usaram o seu prestígio e autoridade para criticar Jesus. Hoje a igreja celebra um bispo e doutor da igreja, São João Crisóstomo. Ele nasceu por volta do ano 349 em Antioquia, na Síria. Procedente de uma família muito rica, assim considerada pela sociedade e pelo Estado. Seu pai era comandante das tropas imperiais no Oriente, um cargo que cedo causou sua morte. Sua mãe, Antusa, piedosa e caridosa, agora santa, providenciou para o filho ser educado pelos maiores mestres do seu tempo, tanto científicos quanto religiosos, não prejudicando a sua formação. Desde criança, João Crisóstomo foi um campeão da palavra. O famoso reitor Libônio, seu professor, que via no jovem seu sucessor natural, no entanto ficou desapontado quando aquele estudante promissor preferiu o fascínio da fé ao da retórica. Se os cristãos não me o tivessem roubado,
exclamava ele. Na verdade, João foi roubado pela atração que nutria pelas palavras sagradas, que estudava com atenção no círculo de amizades de Diodoro, futuro bispo de Tarso. Precisamente São Paulo foi um dos seus favoritos, ao qual dedicou inúmeros pensamentos e escritos. O bispo Fabiano o ordenou sacerdote, mas desde o período de diaconato, João demonstrava claramente que a sua capacidade de falar das Escrituras ao povo era fora do comum. Antes dessa fase da vida, o jovem também fez a experiência eremítica, 6 anos no deserto, dos quais os 2 últimos em uma caverna. Essa experiência consolidou nele um caráter de sobriedade que reforçou ainda mais as suas palavras, que abalavam por sua franqueza. São João Crisóstomo pregava o amor concreto aos irmãos mais pobres, chamava a atenção dos monges para as obras de caridade e a se desapegarem do dinheiro, exortava os leigos a evitar a teia de aranha da devassidão. Enfim, dava mais espaço ao espírito e menos à carne. João foi um moralista no sentido positivo do termo, numa época em que extrair dos provérbios bíblicos normas de comportamento coerentes com a vida de um batizado era bastante normal. Em 397, quando tinha 50 anos, deu-se a grande mudança. São João Crisóstomo estava em Constantinopla para suceder o patriarca Nectário. Mudou sua função, teve maior visibilidade e proximidade da corte, mas quem não mudou nada foi João. Aquele que combatia a corrupção, que lotava os palácios do poder bizantino, continuou fiel ao seu estilo. As pessoas o amavam por isso, diziam seus contemporâneos. Quem começou a detestá-lo cada vez mais abertamente era a nobreza e o clero apegados aos privilégios, mas também por culpa daquele homem que, ao invés de se alinhar com os companheiros do grupo, do qual fazia parte, lançava flechadas com sua língua impetuosa. A indolência e os vícios, sobretudo dos que usavam batina, eram seus alvos favoritos. As palavras seguiam os atos, os fatos. Muitos padres foram removidos por indignidade, inclusive o bispo de Éfeso. Para muitos era exagerado demais e contra um homem que no futuro era mais ingênuo que astuto. Começa a série de intrigas. O partido contra João foi liderado pelo patriarca de Alexandria, Teófilo, e pela imperatriz Eudóxia. Em sua ausência, convocaram um sínodo que obrigou João ao exílio. Era o ano 403, mas a sua remoção não durou muito. Por furor popular, João Crisóstomo voltou para Constantinopla, porém seus adversários relançaram o desafio. Em 9 de junho de 404, uma nova condenação o afastou do centro do império. O antigo eremita deparou-se com uma solidão forçada. São João Crisóstomo foi condenado ao exílio, mas essa expulsão da cidade provocou revolta tão intensa na população, a ponto de o bispo ser trazido de volta para reassumir seu cargo. Entretanto, 2 meses depois foi exilado pela segunda vez. Agora, já com a saúde muito debilitada, ele não resistiu. João, chamado Boca de Ouro, como foi apelidado mais tarde, faleceu em 407, em Comana, no Ponto. Ó Santo, protetor da fé, ajuda-nos a não cair nas ciladas do demônio, nas diversas ideologias mundanas da atualidade. Fazei que a nossa fé cresça cada dia mais e com ela possamos encontrar Jesus verdadeiramente. Pedimos também pelos pregadores da atualidade, a fim de que anunciem o Evangelho com ousadia. Amém. E por intercessão de São João Crisóstomo, essa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ótima quarta-feira para você e amanhã nos encontramos por aqui.